pessoal, iniciando aqui mais um UFO News, que já estava meio sumido, aqui no canal Paulo Steckel, e com novidade aqui, um microfone, para dar um microfone novo, para dar uma ajudada aqui nas questões de áudio, Mas temos novidades hoje sobre a questão de anúncio de vida alienígena. Na verdade, isso está sendo bastante comentado em nível internacional já há algumas semanas, e por isso que eu pincei alguns materiais que estão relacionados aqui. Nós teremos 3 matérias hoje sobre essas questões todas, e uma dessas coisas que eu vou falar de repente vinga nos próximos dias, semanas, Alguns dizem que em novembro ainda desse ano. Quem sabe, todo mundo que gosta do assunto bastante esperançoso, digamos assim, de que isso possa de alguma forma acontecer. Pois é. Temos 3 matérias, já vamos direto para a primeira, que é uma matéria do Popular Mechanics, intitulada Alienígenas criptoterrestres podem estar secretamente escondidos no subsolo, afirmam cientistas de Harvard. Esses seres antigos ou não humanos podem residir em algum lugar dentro da Terra ou sob os oceanos, eles dizem. Matéria de John Scott Levinsky, publicada no dia 24 de setembro de 2024. Então esse vai ser o primeiro material que eu vou apresentar para vocês, pessoal. Vamos lá, então. Um artigo acadêmico controverso abalou recentemente o estudo dos fenômenos anômalos não identificados, os UAP, anteriormente conhecidos como OVNIs, UFO, ao olhar além das explicações mais comuns para discos voadores nos céus, alienígenas, robôs ou drones. Em seu novo trabalho, 3 pesquisadores da Universidade de Harvard e da Universidade de Montana expandem as possibilidades de que os UAP poderiam ser e quem ou o que eles podem conter. Publicado em junho de 2024 no periódico Philosophy and Cosmology, ou Filosofia e Cosmologia, o artigo gerou bastante atenção com um título tão longo quanto chocante. Traduzindo, o título é o seguinte: A hipótese criptoterrestre. Mais uma aí pra gente, Um caso para abertura científica a uma explicação terrestre oculta para fenômenos anômalos não identificados. Ufa, As teorias dentro das 42 páginas do documento rejeitam explicações comuns da cultura pop para UAPs em favor de novas ideias que vão do existencial ao espiritual. Ok, quem sabe um dia eu até analise totalmente esse estudo, mas hoje só vamos dar como notícia mesmo. Em seu trabalho, a equipe pondera se os objetos e naves estranhos avistados em nossos céus poderiam conter uma forma de civilização humana antiga e altamente avançada anterior à nossa que ficou por aqui para nos observar. Eles se perguntam se estamos vendo naves contendo uma espécie inteligente que evoluiu na Terra, separada dos humanos, Isso é o criptoterrestre, ou seja, terrestres escondidos, como possíveis dinossauros inteligentes que se escondem do contato direto. Não sei se chegaria tanto, gente, mas alguma coisa. Esses seres terrestres antigos ou não humanos poderiam residir em algum lugar dentro da Terra ou sob os oceanos, eles dizem. Pior que são gente de Harvard, não é aquele povo da ufolatria que está dizendo isso. Os autores se perguntam abertamente se os UAP mantêm os humanos longe do futuro, buscando estudar sua própria história e evitando a identificação por medo de danificar as linhas do tempo, coisas desse tipo assim. Finalmente, e talvez mais ousadamente, sua escrita leva tempo para incorporar o teológico, se perguntando se nossos propósitos alienígenas são realmente uma raça de anjos terrestres. Embora o coautor e pesquisador de psicologia em PhD Tim Lomas, de Harvard, não tenha respondido a um pedido de comentário sobre a recepção do artigo, para Popular Mechanics, o coautor Brendan Case, que tem um título de doutor em teologia e é diretor associado de pesquisa no Programa de Florescimento Humano de Harvard, recusou-se categoricamente, ou seja, eles não quiseram comentar com a imprensa isso. Só publicaram o artigo, o material. Eu jurei não ter mais nenhum envolvimento com a mídia relacionada a isso, afirma Case, sem oferecer uma explicação detalhada. Foi bem avassalador por um tempo.
felizmente, né, o coautor e antropólogo Michael Paul Masters, um PhD também da Montana Technological University em Butte, Montana, estava disposto a discutir o trabalho, menos mal, né? Ele insistiu que o esforço que alguns críticos consideraram irresponsável e fantástico é essencial. O ponto principal de qualquer trabalho teórico, né, sobre os UAP, né, como este é, defender a abertura científica. Então, o objetivo desses trabalhos é defender a abertura científica, né, diz Masters. Queríamos iniciar uma discussão entre nossos colegas cientistas e fazer com que o tópico fosse mais discutido na mídia. Certamente fez o último, pois o artigo se tornou viral internacionalmente e foi repercutido por vários meios de comunicação tradicionais. Não tenham dúvida disso, né, gente? Com certeza. Para Masters e seus parceiros, meados de 2024 parecia ser um bom momento para expandir o campo de atuação da teoria UAP. Um ano antes, o que antes era impensável, a possibilidade de alienígenas visitarem a Terra, né, havia entrado no domínio da pesquisa legítima de OVNIs. O tópico agora oscilava para se tornar publicamente aceito em um nível oficial e talvez até mesmo conhecimento comum. Quando as audiências do verão de 2023 começaram no Capitólio, aquelas do David Grush, que nós falamos aqui em outros, né, UFO News inclusive, as notícias tradicionais zumbiam com o vídeo divulgado da cabine de pilotos da Marinha dos Estados Unidos perseguindo pequenos objetos brancos que não conseguiam capturar e às vezes perdiam completamente de seus radares de elite. A nação e seus líderes eleitos ouviram enquanto aqueles pilotos de combate riam em choque, perplexos com as naves cuja tecnologia de bordo relatava se movendo a velocidades que desafiavam a física. O fato de termos oferecido 4 explicações possíveis, diferentes, além de apenas alienígenas, acho que ajudou algumas pessoas a verem isso como uma discussão de potencialidades. Já vamos ver quais são essas 4, gente. Pela primeira vez na história americana, parecia que o Pentágono e fontes de inteligência militar estavam admitindo que UAPs eram rotineiramente reconhecidos nos mais altos escalões do governo. Não houve nenhuma conversa sobre visitação alienígena ou qualquer outra explicação confirmada para tais avistamentos e encontros. Mas os dias de negações intermináveis acabaram. Washington anunciou a formação da AARO, All Domain Anomaly Resolution Office, né? O escritório da resolução das anomalias em todos os domínios, até porque elas são terrestres, são marítimas, mudam de lugar, né, de meio, por isso é de todos os domínios. Isso em julho de 2022, né, para organizar, pesquisar e relatar sobre os UAPs. Qualquer um que preste atenção comprou os 3 pilares principais do mistério, né? Os UAPs são reais, embora vagamente definidos. Ninguém tem uma pista real sobre o que são os UAPs. O governo dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa, né, o DoD, e os 6 ramos das Forças Armadas Americanas podem fazer muito pouco além de investigar mais os UAP. No entanto, conforme vozes oficiais da Marinha dos Estados Unidos, a testemunhas do Congresso, admitiam que havia naves estranhas no céu, os americanos deram de ombros com uma marca de aceitação coletiva. Masters e seus parceiros viram uma sociedade mais aberta a considerar aspectos potenciais da existência dos UAP. Os autores correram um risco ao compor um artigo que olhava além dos OVNIs tic-tac e rumores de tecnologia alienígena recuperada e mergulharam de cabeça em conversas sobre anjos, descendentes de dinossauros e viagem no tempo. Em vez de descartar o trabalho como ficção científica frívola e ignorar o artigo, os leitores apareceram em números surpreendentes, na casa dos mais de 175 mil downloads no researchgate.net, só para vocês terem uma ideia, né? O artigo foi publicado em junho deste ano e dominou nossas vidas por um mês, mas de uma maneira boa, diz Masters. Ele fez as pessoas falarem novamente sobre o assunto OVNI, né? Fiquei muito satisfeito em ver quantas pessoas o levaram a sério. Foi bom ver todo o tópico tratado sem o fator riso, né, gente? Que tem esse problema também aí, né? O fator riso é um dos que ainda complicam a nossa vida na pesquisa, né? Pois é. Vamos trocar nossa figurinha aqui.
David Carl Johnson, PhD, né, está muito confortável com esse fator riso, né? O professor de filosofia no King's College, na Pensilvânia, dá aulas de pensamento crítico e trabalha para refutar avistamentos de OVNIs, mesmo aqueles apresentados perante senadores dos Estados Unidos. Quando ensina o pensamento crítico, olhamos para a ciência e a pseudociência, diz Johnson. Quando o assunto OVNI surgiu no Congresso, muitas pessoas pensaram que isso significava que o governo estava dizendo que alienígenas são reais. Obviamente, esse não é o caso. Ao atacar o trabalho acadêmico sobre OVNIs, como o artigo escrito então por Lomas, Case e Masters, Johnson citou motivações políticas para seus esforços como um cético dedicado e sincero. Quanto mais as pessoas são capazes de acreditar em UAPs e coisas do tipo, mais aptas elas estão a acreditar em todos os tipos de coisas, ele explica. Há uma sobreposição muito grande entre pessoas que acreditam em alegações sobre UAPs e pessoas que acreditam em alegações de interferência eleitoral ou mentiras, né, sobre tudo isso. Né. Se alguns leitores céticos chegaram ao artigo de Lomas, Case e Masters por causa de suas proposições mais extravagantes, Masters coloca parte dessa percepção na porta da mídia. O artigo se tornou viral porque alguns meios de comunicação o prepararam para um contexto extremo, ele diz. O fato de termos oferecido 4 explicações possíveis diferentes, além de alienígenas, e o fato de termos feito isso de forma fundamentada, eu acho que ajudou algumas pessoas a vê-lo como uma discussão de potencialidades. De volta ao King's College, Johnson permanece aberto aos esforços de pesquisadores em tópicos teóricos e artigos como o esforço agressivo de Masters e amigos, se não pelos motivos que esses autores podem preferir. Esse tipo de artigo é aceitável porque parte da ciência é criar hipóteses, explica Johnson, desde que eles não digam essas coisas são verdadeiras, mas sim essas são explicações possíveis para o que está acontecendo. Pode ser, né, gente? Em princípio, então, não tem nenhum problema com esse trabalho, ele diz. Mas se essas explicações se mostrarem muito exageradas, eu diria que o artigo provavelmente é desnecessário. Então, Masters olha para os céticos devotados e ativos como Johnson e os rotula como desmascaradores nihilistas, homens e mulheres compensando alguns problemas do ego tentando sair e desmascarar tudo. Insistindo que o grupo de céticos de UAP está ficando mais raso, Masters e seus colegas teóricos planejam continuar com uma série de outros artigos examinando questões dos UAP. Pode haver pessoas batendo em nossas portas nos dizendo que estamos fazendo o que não deveríamos estar fazendo. Ele diz, eu diria a eles que isso é exatamente o que deveríamos estar fazendo. Isso é ciência. Não deveríamos estar fazendo essas perguntas, especialmente sobre coisas como OVNIs que não têm uma explicação clara. É nosso trabalho encontrar essas explicações. Em seguida, os 3 autores planejam dobrar a aposta na possibilidade de que os UAPs estejam muito distantes dos alienígenas e, em vez disso, carreguem seres de origem muito terrestre, aquilo que nós chamaríamos, então, né, dos criptoterrestres. Sejam eles viajantes do tempo, uma civilização antiga que atingiu algum grau, né, de desenvolvimento. Aí não podemos esquecer da hipótese siluriana, que eu já falei em um episódio da playlist Realidade Paralela aqui no canal. Tá? Tudo a ver com isso também, recomendo para vocês inclusive. Estamos trabalhando agora em um novo artigo analisando o foco principal da minha própria pesquisa, diz Masters. Estaremos examinando a possibilidade de que os UAPs sejam operados por humanos do futuro, não apenas os criptoterrestres aqui no nosso tempo, né? Estamos avançando porque nosso último trabalho realmente chamou a atenção das pessoas e há mais cientistas por aí como nós que percebem que trabalhos como esses analisando OVNIs são importantes e precisam ser levados a sério. Pois é, gente. O que vocês acham disso? Essa é a primeira matéria. Então eles acham, nesse primeiro trabalho, de outros que eles vão publicar, né, que o que nós achamos que são alienígenas no sentido de ETs são, na verdade, terrestres. Por estarem escondidos de nós, né, seriam cripto, que é a palavra que define isso, né, em grego, estariam escondidos, seriam parte da humanidade que em algum momento teria chegado a um grau de desenvolvimento e por algum motivo, né, resolveu ficar escondido, seja no mar, na terra, no interior da terra, coisas desse tipo. Não sei. É uma curiosidade esse trabalho, né? Vamos para a nossa segunda matéria, então. No site ledbible.com,
uma matéria chamada Cientistas descobriram um buraco misterioso em Marte que pode mostrar vida alienígena antiga. O buraco foi fotografado pela primeira vez pela NASA em 2002. Esse texto escrito por Beck Oakes no dia 15 de junho deste ano de 2024. Mas antes de tudo, já vou colocar a figura, né, gente, para vocês entenderem de que buraco nós estamos falando. Tem duas opções dele aqui de fotografia, né, para vocês entenderem o que é. Bom, em 2022, a NASA divulgou uma imagem capturada por uma câmera HiRISE, que é Higher Resolution Imaging Science Experiment, né? O experimento de imagens de ciência de imagem, né, de alta resolução, de um buraco misterioso embutido no planeta vermelho. E isso pode fornecer uma resposta à velha questão sobre se alienígenas existem, nem que sejam micróbios, né, gente? Quando se trata de habitabilidade, as leves oscilações de temperatura da Terra, o escudo de radiação magnético e a abundância de água tornam a vida bem fácil. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito do vizinho Marte, né? Com uma atmosfera apenas 1% tão densa quanto a da Terra e nenhum campo magnético, a vida no planeta vermelho não seria exatamente um passeio no parque, né? Mas há algumas áreas que podem ser um pouco mais amigáveis do que outras, e um buraco na encosta de Arsia Mons pode ser uma delas. A abertura em forma de cratera, com cerca de 150 pés de diâmetro, fica na borda de do antigo vulcão, né, o Arsia Mons, né? Os cientistas atualmente não têm certeza do que exatamente o buraco pode ser, ou quão profundo ele vai, mas eles têm um palpite bastante sólido de que eles estão conectados ao vulcão próximo. Falando ao Business Insider, Brandon Johnson, geofísico da Universidade Purdue de Indiana, disse que elas provavelmente são clarabóias para um labirinto subterrâneo de tubos de lava que se formaram quando esses tubos de lava cederam, né? De forma bastante empolgante, o buraco, que é uma das várias crateras encontradas na superfície do planeta, pode desempenhar um grande papel em ajudar futuras missões tripuladas a Marte, fornecendo aos astronautas abrigo contra a radiação intensa e tempestades solares. Vamos ver uma outra foto? Mais nítida, né, para vocês aqui, os 100 metros que pega aqui, né, marcado aqui embaixo, e vocês têm uma ideia do tamanho dele. Johnson disse: há mais de um desses buracos em Marte que vimos, mas eles são realmente interessantes porque são lugares onde os astronautas podem ir e ficar a salvo da radiação. Isso sim é interessante, né? E teoricamente, eles poderiam ter fornecido tal abrigo para uma antiga espécie alienígena. Claro, a mera existência dos buracos não é suficiente para responder às perguntas, né, de David Bowie sobre a vida em Marte, mas Johnson diz: este é um bom lugar para procurar, né? E o que esses buracos fazem é nos dar acesso a Marte abaixo da superfície. E pode ter alguma vida por lá, né, gente? Lá pode ser como um outro mundo quando se trata de acessar potencial matéria orgânica antiga, inclusive, né? Embora não haja nada em andamento ainda, Johnson confirmou: há missões propostas para essencialmente ter um robô em uma linha e cair em uma dessas clarabóias e ser capaz de explorar o que há dentro delas. Quem sabe o que eles podem encontrar quando isso acontecer, gente? Pois é, né? O que vocês acham? Bem interessante isso aí, né? E aí, gente? Nós vamos para a nossa última matéria, que é a mais importante hoje em relação a esse tema, que saiu também no ledbible.com no dia 12 de outubro, poucos dias atrás, né? No caso, 4 dias antes desse momento que eu estou gravando aqui. Cientistas estão a semanas de distância de confirmar a existência de vida alienígena, de acordo com um professor. A espera pode finalmente ter acabado? Brenna Cooper é a autora, né, desse texto, que é bem interessante e pelo menos nos dá alguma esperança, digamos assim, né? Vamos saber se é isso. Vamos lá dar uma avaliada nisso. O que ela diz? Um cineasta, né, da NASA, ligado à NASA, afirmou que os cientistas estão a apenas semanas de distância de confirmar que a vida extraterrestre existe. Vamos ver em que nível é, né? Pesquise bastante na internet e você encontrará dezenas de relatos de pessoas alegando ter evidências de OVNIs, mais recentemente renomeados de UAP, né?
ou até mesmo encontros próximos com alienígenas. No entanto, nada foi verificado até agora. Mas a longa e caótica espera para encontrar evidências de uma civilização extraterrestre pode finalmente ter acabado, como um acadêmico alegando que as evidências podem ser publicadas já no mês que vem, ou seja, mês de novembro de 2024. Quem sabe, né? Tomara. Ao contrário das alegações de avistamentos alienígenas de pseudocientistas e caçadores de OVNIs, as últimas alegações vêm de alguém que sabe quem é essa pessoa? Professor Simon Holland, um cientista acadêmico e popular até que trabalhou diretamente ao lado de empresas como a NASA e a BBC. Revelando a notícia durante uma entrevista com o The Mirror, Holland explicou que há 2 grupos de astrônomos atualmente correndo para publicar suas descobertas alienígenas. E mais gente da NASA já falou isso, né, gente? Encontramos uma inteligência extraterrestre não humana em nossa galáxia e as pessoas não sabem disso, disse ele. Ou seja, não se trata de micróbios então, gente. Olha só, isso é bastante excitante, né? Holland não deu muitos detalhes sobre a descoberta, no entanto. Ele alegou que a informação foi passada a ele por meio de um contato no Breakthrough Listen, um instituto privado de pesquisa científica fundado por Yuri Milner. Esse Breakthrough Listen é os que mais lança essas notícias e tudo, né? No entanto, não desdobre seu banner de bem-vindos alienígenas e amasse o papel alumínio do seu chapéu ainda, pois ainda há muita pesquisa que precisa ser reunida antes que alguém possa confirmar 100% a existência de alienígenas. A pesquisa atualmente remonta a uma onda de rádio de assinatura tecnológica não humana conhecida como BLC-1 ou BLC-1, né, captada pelo telescópio Parkes da Austrália em 2019. A pesquisa inicial sugeriu que o sinal não era de natureza extraterrestre. No entanto, Holland acrescentou que o Breakthrough Listen, sediado em Oxfordshire, agora está procurando reunir mais evidências, ou seja, na verdade eles ficaram com aquela dúvida, a pulguinha atrás da orelha, né, gente? Então, isso é um bom sinal. Independentemente de mais evidências descobertas, né, Holland fez questão de enfatizar que os sinais não eram um fenômeno natural. É uma fonte de ponto único, ele acrescentou. O sinal, em vez de ser o zumbido gigante de tudo no universo que ouvimos através de todos os radiotelescópios, era um espectro eletromagnético estreito. No entanto, a equipe supostamente não está sozinha em sua pesquisa, com Holland acrescentando que a Breakthrough Listen está atualmente em uma corrida com a agência espacial chinesa que está pesquisando os mesmos sinais de rádio. Opa, então ela está concorrendo e é por isso que talvez eles apresentem resultados para não perder para os chineses, né, gente? Nessa briga eu torço pela briga, né? Que assim pelo menos a gente fica sabendo da verdade, né? Essa é uma notícia de última hora, até ontem, mas os chineses podem estar superando-os com seu programa FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope, né? Telescópio de abertura esférica, né? de 100 metros, né? de 500 metros. Né? É o maior telescópio do mundo desde Arecibo. Né? Então, quanto tempo podemos esperar antes de ouvir as informações desse relatório? Holland continua acrescentando que acredita que as descobertas serão publicadas pela Breakthrough Listen ou pela equipe chinesa no próximo mês. Então, próximo mês de novembro, gente. Poxa, mas será que vai acontecer isso mesmo? O que vocês acham aí? Tomara, eu torço pela briga entre eles, né, para ver se alguém resolve apresentar o negócio, né? Ou o que, sei lá. Até porque eu já fiz vídeo, né, falando sobre isso, que 2024 é provavelmente o ano dessas definições aí, né? Ainda estamos aí. Estamos em outubro, ainda temos tempo para essas coisas acontecerem, mas está ali, ó, na porta do gol, digamos assim, para alguma coisa nesse sentido. Vamos aguardar, né, gente? Vamos aguardar então. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje, né, de notícia. E quem já, né, gostou desse nosso UFO News, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que gostam desses temas de OVNI, UFO, AP.
Se inscreve no nosso canal, quem não é inscrito ainda, isso ajuda muito o nosso trabalho, pessoal, muito mesmo, nos incentiva a continuar. E quem puder se tornar membro também agradeço, nós temos 3 faixas de contribuição a mais em conta, menos de R$5 por mês, e vocês ficam o tempo que quiserem, né, gente? Se quiserem fazer um valeu demais também no vídeo, fiquem à vontade, ou com Pix de apoio em qualquer valor, usando a chave pixpaystackle@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal, ok? Quem quiser me seguir nas redes sociais, pode me acessar pelo Instagram, @paystackle, Threads, Paystackle, que também é o mesmo endereço do Blue Sky, para quem quiser usar, é Paystackle também. TikTok, paulo.stackle, o X, Twitter, né, agora voltou, _ Paystackle, youtube.com/paulostackle, ou só /paulostackle funciona também, facebook.com/canal paulostackle, meu e-mail paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal, ok? Então era isso que eu tinha para vocês hoje, né? Espero que tenham gostado das novidades. Tomara que a coisa aconteça, né? Que ela aconteça logo, né? Tomara que sim, afinal de contas, né? Já faz tanto tempo que a gente busca uma confirmação disso. Isso vir pela ciência também acho que pelo menos o ceticismo é menor daí, né? Complica menos a nossa vida. Eu acho que dá pra gente considerar essas coisas sim, ok? Era isso que eu tinha para vocês então hoje e até o próximo UFO News, pessoal.